Amém, glória a Deus. Vamos orar? Amém. Amém. Bom dia, Sandra. Pai querido, nós queremos declarar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Nos apresentamos diante de ti mais uma vez para o estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Começamos 2 minutinhos atrasados hoje, me atrapalhei um pouquinho na hora, mas cá estamos para estudar. Parábola que se encontra. É interessante, tá? Nós só citamos aqui, nós estamos pulando algumas parábolas, né? Se você for ver na continuidade, mas eu penso em voltar, ou vamos ver o que nós vamos fazer. Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possui uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. O tema dessa palavra tudo hoje é exatamente isso, tá? É sobre a nossa inutilidade. Até o título que eu dei é o perigo da nossa inutilidade. Nós não fomos chamados para sermos inúteis, né, conforme cantava o Traje a Rigor. Nós somos inúteis, nós não fomos chamados para sermos inúteis. Nós somos chamados para representar, e Paulo disse muito bem isso, que nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos representantes do reino de Deus. Como representantes do reino de Deus, nós temos duas questões que às vezes nós não paramos para pensar. A primeira dela é o papel, né, do embaixador que se faz na transmissão das qualidades, qualificações do reino. Ou seja, o embaixador mostra característica do reino a qual ele representa. Isso é muito importante. A segunda coisa importante também é que esse embaixador ele tem, tá, submissão no caso ao presidente, ao líder maior dele, no nosso caso Jesus, mas ele tem uma autoridade delegada pelo chefe dele, seja pelo presidente. E isso, uma hora eu gostaria de estudar com vocês, ou quem sabe numa mensagem, essas duas características do embaixador. Tá? Ele representar a nação, né? Mostrar as qualificações da nação, simbolicamente, né? Uma visão junguiana, né? É uma simbologia, né? Quase que uma transferência de valores e manifestações do reino a qual ele pertence e a autoridade. Por isso que eu começo dizendo o seguinte: nós não fomos chamados para sermos inúteis. Nós somos chamados para sermos embaixadores. Como embaixadores, nós precisamos mostrar o reino que representamos. Você pode ver que nas embaixadas de determinado país, você entra lá, tem a bandeira do país, tem algumas coisas relacionadas ao país, desde utensílios, quadros, tudo que está lá mostra o país pelo qual a embaixada representa. Então, talvez aqui já seria uma utilidade nossa, vamos chamar assim, nós mostrarmos ao mundo, através de representações comportamentais, fala, tudo mais, o reino ao qual nós pertencemos, tá? Que é o reino de Deus. Tá? E segundo, uma autoridade que foi delegada pelo presidente daquele país ao embaixador. No caso, Jesus delegou essa autoridade para nós. Tudo esse background, gente, para entender o porquê que houve essa parábola e porquê que Jesus faz uma correlação sutil dentro do tema do papel de Israel. Porque o que ele está colocando aqui, olha, Israel está se perdendo na história, Israel está se perdendo no seu chamado. Então nós não fomos chamados para essa inutilidade. Essa parábola não deve ser confundida com a outra parábola onde a figueira foi amaldiçoada. Nós temos duas parábolas aí, né? Mas essa aqui não tem nada a ver com aquela uma que ele busca, que é o próprio Jesus que busca e amaldiçoa. Essa aqui ele conta essa parábola, né? Então essa parábola contém ao todo 5 cenas, onde cada uma tem um tema de ação que não encontra reação. Ou seja, são temas onde tem várias ações e nenhuma dessas ações há uma reação. Ou seja, ele planta, não colhe. Tá? Ele prepara a terra, não dá nada. Então, é como se colocasse... Bom, aqui é interessante, gente, porque simbolicamente o número 5 dentro da cultura hebraica, ele significa responsabilidade, autoridade, tá? Nós não sabemos até que ponto essa divisão
tá? Ela foi premeditada para mostrar uma autoridade que Israel recebeu, mas não cumpriu. Porque desde a formação de Israel, uma das questões que fica muito evidenciado, né, por parte de Jesus, ou de Deus no caso, é que Israel deveria ser uma porta-bandeira, né, do reino de Deus. Israel deveria fazer a diferença entre as nações. Israel deveria ser a contramão das nações. Quando você pega essa simbologia e joga para a igreja deveria ser hoje uma contracultura, né? A igreja deveria ser uma revolução, algo contra, né, os valores seculares. Mas o que nós estamos vendo é uma questão assim, infelizmente, né, muito complicada. Eu estava conversando ontem com o Guilherme e eu falei para ele assim que o pastor que eu admiro, né, e ele colocou assim, olha, a minha esposa, ela toma uns descarregos. E a questão é, qual o problema disso? Qual o problema disso? Tá? Então, quando nós começamos a colocar as questões todas de uma maneira muito, muito relativizada, tá? Então, começa a se colocar dentro de um pacote só todo o misticismo, né? E aí nós começamos a relativizar. É isso que Israel fez. Israel estava num contexto de outras nações, Israel vai se contaminando pelos valores dessas outras nações. Ou seja, ele não foi sal, ele não foi luz, pelo contrário, ele se deixa ser levado. Tá? Então o motivo dessa palavra é que só Lucas registra, mas uma palavra que só está em Lucas. Tá? Eu tô pegando mais as palavras de Lucas, talvez eu pegue aquelas que estão nos outros evangelhos, talvez não. Só Deus sabe quando nós encerrarmos esse quadro aqui, tá? Foi a inquietação levantada sobre a triste história dos galileus que foram mortos por Pilatos e ainda misturou esse sangue com os sacrifícios que foram oferecidos. Essa é uma história que poucos autores, historiadores relatam, tá? Mas se está registrada aqui, ela realmente é verídica. Houve algum tempo a questão se realmente isso aconteceu ou não aconteceu, tá? Mas como está registrado nos evangelhos, acredita-se que realmente é uma história verídica. Então Jesus percebeu um espírito de autocomplacência naqueles que estavam relatando essa história. Dentro desse contexto histórico é que Jesus conta esta parábola. Tá? Então, eles estavam tentando, eu até coloquei mais de uma chave, né? Alguém tentando abrir uma porta de autocomplacência, que é talvez uma questão inicial, tá? Quando as pessoas não conseguem entender o seu chamado e o seu posicionamento. Tá? Você nunca encontra uma pessoa que está se afastando dos caminhos de Deus, está se esfriando espiritualmente, está indo para o pensamento do desagrejar, ela bater no peito e dizer, ai de mim que sou um pecador. Ela sempre vai colocar, eu estou desanimado, mas também, porém, eu não estou muito legal, mas também, porém, seja, essa transferência, né? É, eu brinco, né, que desde que Eva tentou transferir a culpa, no caso Adão, né, transferir a culpa para Eva, parece que o mundo inteiro pegou esse modus operandi e nós tentamos sempre estarmos transferindo essa culpa, né? Lucas mostra que Jesus continua sua jornada para Jerusalém e continuava ensinando seus discípulos. Então, nós estamos vendo esse trajeto, essa caminhada, tá? Então o povo também dialogava com as autoridades, embora estivesse sempre querendo apanhar Jesus em algum deslize para poder acusá-lo. Então todas essas interpelações, né, intervenções que Jesus vai sofrendo ao longo da caminhada dele, dos 3 anos ministeriais, vem um perguntar, vem outro falar, vem outro questionar. Isso era algo comum na época, tá? Eles, quando alguém percebia a figura de um rabi, como é que eles percebiam a figura de rabi? Geralmente era alguém que estava indo à frente e várias pessoas, não do lado, mas um pouco atrás, demonstrando que ele era autoridade. Segunda característica é que, determinado caminhado, quando eles paravam para descansar, esse rabi sempre se posicionava numa pedra mais alta, ou num lugar mais alto, e as pessoas sentavam ao redor olhando para ele. Então, assim, era como uma pessoa está passando, via um grupo, alguém sentado, algumas pessoas olhando para aquela pessoa, então, opa, ali está um mestre, ali está um rabi. Então ele ia lá consultar. Tá? E de repente todo mundo, alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Então era muito comum isso. Só que no caso aqui, parece que o Sinédrio já estava preocupado com Jesus, isso é toda a demonstração histórica, então ele enviava, ou ele ia com perguntas já
premeditado, que nem o caso da mulher pega em adultério, tudo indica que ele foi uma armação e das grandes. E temos outras também, tá ok? Então, a questão toda aqui é sempre a tentativa de pegar Jesus, tá? Então, dessa palavra aprendemos inicialmente que do coração ao qual Deus outorga privilégios espirituais, ele espera retorno proporcional. Então, é mais ou menos assim, da mesma maneira que Deus deu, tá, a Israel, Deus esperava algo de Israel. Da mesma maneira que Deus deu para a igreja, Deus espera algo da igreja. Da mesma maneira que Deus dá para nós, Deus espera algo de nós. Então, é uma questão que nós precisamos olhar e entender, não é numa barganha, nem numa questão capitalista, dano que se recebe, não é nesse sentido. Mas é Deus investindo no papel da igreja. Sexta-feira pela manhã, eu tive uma reunião com algumas pessoas da Câmara Municipal, né? E eu falei para eles assim sobre aquele livro que a pastora Ângela traduziu, né? As Sete Montanhas, que tá, esse livro está muito na minha cabeça, né? E aí eu disse coloquei da seguinte maneira, falei assim, olha, a igreja ela está errando quando ela entregou essas sete montanhas. Aí eu falei, né, das montanhas, que eu já citei na igreja duas mensagens atrás, né? A mídia, a montanha da mídia, do entretenimento, da educação, né? Com respeito à educação, tá? Eu estou indo lá porque, não sei se você sabe, está sendo introduzido algumas questões complicadas, tá? Pedagogicamente falando. Então, eu até escutei uma pessoa defendendo um livreto, né? Que vai ser introduzido, já está praticamente adiantado, onde eles estão dizendo que é a fenomenologia da religiosidade. Não, nós vamos estudar todas as religiões. Né? E começou-se com uma, só que o título é bem complicado, entendeu? Se alguém tem conhecimento, já parece que a Isa, né, colocou no grupo do Ministério Infantil. Então, assim, é uma apostila que já está sendo levada para as escolas, tá? Eu só disse uma frase assim que todo mundo olhou, todo mundo não, tinha cristão lá, os que eram não olhar, mas eu, aquela coisa assim, olha, cuidado, porque vai ser cobrado. Então é mais ou menos isso. Então, por isso que agora é hora da igreja entender esse papel. Eu saí de lá com o seguinte pensamento: Deus, o dia que o Senhor der um recurso, eu não quero começar uma faculdade, eu não quero começar o ensino segundo grau, eu quero começar uma escola com crianças. Depois, se chegarmos a uma faculdade, glória a Deus. Mas nós precisamos preparar essa geração para o que está vindo aí. Tá? Então, esse é o papel da igreja. A maneira como nosso Senhor transmitiu essa lição é impressionante. Ele nos mostrou, Ele mostrou o dono da figueira estéril lamentando que a planta não produzia qualquer fruto. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. Então, ou seja, Jesus mostra aqui que há uma preocupação. Não é que ele despreza já de início, tá, a figueira, mas há uma preocupação no coração dele. Mas eu plantei ela numa terra boa. O que eu esperava dela era quase uma questão sine qua non. Eu plantei e eu esperava o fruto, e eu não estou encontrando esse fruto. Então vamos à primeira cena, né? O projeto do agricultor. Como eu falei, são algumas cenas que eu dividi essa parábola, tá? A primeira cena, Jesus começa a parábola falando de um homem que plantou uma figueira em sua vinha. Ela deliberadamente foi plantada onde não tinha direito, olha só, e crescera num canto onde o solo era mais favorável. Então, aquela coisa assim. A Isa pergunta por que não se distribui Bíblias infantis na escola, já que o Estado é laico. Exatamente isso. Você levantou uma questão que eu estou brigando, tá, Isa? Mas há uma força política por detrás onde estão querendo trazer a mentalidade de cultura. O brasileiro precisa conhecer a identidade dele. Tá? O brasileiro precisa conhecer as raízes do Brasil. Ué, eu falei, então tá bom, se quiser começar com as raízes do Brasil, vamos estudar as caravanas que trouxeram, de uma certa forma, cristãos novos, convertidos, que eu já contei aqui, né? O Barzilai. Barzilai era um judeu. Foram 12 caravanas que o Colombo pediu, representando cada uma das tribos. Isso a história não conta. Isso é um trabalho de doutorado de uma professora de história da Universidade de Belo Horizonte, gente. Isso aqui não é
confecção. E o Barzilai, que era um judeu, começa a vender madeiras do Brasil. Então, a madeira do Brasil, pau-brasil, antigamente era chamada de Barzilai. A história remonta e refaz. Mas isso aqui nós vamos perder muito tempo aqui. Talvez seria interessante um dia nós fazemos uma aula que eu dou sobre fenomenologia brasileira, né, ou matrizes brasileiras, é, onde eu falo o que é o brasileiro. Tá? Mostra a cara Brasil é o título da. E eu pego a questão evangélica, tá bom? Mas avançando, Tiago, bom dia, tudo bem? Isa, já comentei, Xang. Xang acho que estava viajando esses dias, né? Deus abençoe, mesmo descansando, tá bom? Então, avançando aqui, tá? Geralmente leva muito tempo para uma figueira produzir fruto. Ok, essa árvore havia sido plantada na vinha do proprietário, o que não era incomum. E isso geralmente significava que a árvore recebia melhores cuidados. Então, Jesus deixa claro que essa figueira ela recebe a melhor terra, porque a produção, né, da vinha era importante, tinha que ter uma terra melhor. Então, essa figueira é plantada exatamente no melhor. Tá? Nós já começamos a perceber aqui, hoje, que aqui está sendo feito um paralelo com Israel. É Deus que deu o melhor para Israel. Tá? Portanto, está claro, os ouvintes, ela foi plantada numa posição favorável porque o seu dono assim o quis. E isso tem a ver com o que nós vamos estar falando, tá? Ou com o que Jesus está querendo mostrar. E com relação à igreja, nós também fomos plantados no melhor. Tá? O próprio Jesus fala que nós fomos enxertados nele, que é a videira verdadeira. Paulo fala que nós fomos enxertados nele. Paulo fala que nós somos transladados, transportados para o seu reino de amor. Paulo fala que nós estamos colocados acima de principados e potestades. Então, há um lugar privilegiado para a minha vida e para a tua vida. O que Deus espera é que você tenha uma reação condizente a esse lugar. Tá? Que é uma postura de cristão, autoridade de cristão, e tomar entendimento. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Então, esse privilégio peculiar da figueira ilustrava a nação judaica. Tá? E a vinha que encerrava dentro de si aquele privilégio desta nação. Então, é uma figueira que vai receber da vinha, ou da alegria, ou do vinho, né? Então, é uma relação de alguém, de uma figueira sendo plantada em Jesus, que é o vinho verdadeiro, ou que é a alegria dos homens, né? Como diz Handel, né? Então, separada de todas as outras e honradas por Deus de forma tão especial, né? Israel foi honrado por Deus de uma forma tão especial, tá? Então, havia um objetivo naquele homem que era o de colher o fruto do seu devido tempo. Então, aquele homem não estava exigindo dessa figueira algo sobrenatural ou algo que não estivesse ao alcance dela. Tá? É, quando uma vez eu já preguei sobre isso, quando um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu estou conseguindo ter uma vida santa. Eu disse, meu amigo, você não faz nada mais que a sua obrigação. Ele até falou, nossa, pastor, eu estou compartilhando que eu estou conseguindo vencer algumas áreas. Eu falei, amém, amado, mas se o DNA de Deus está em nós, e se Deus é santo, a santidade em nós deveria ser uma consequência e não quase que uma questão, né, imposta, pesada. É isso que nós precisamos entender. Tá? Quando a santidade, o DNA de Deus opera em nós, o nosso modus operandi, a nossa conduta se diz respeito a isso. Por isso que eu comecei esse estudo gastando alguns segundos enfatizando que eu e você somos embaixadores e por sermos embaixadores, todas as características do reino a qual o embaixador representa tem que estar comigo. As pessoas entram numa embaixada, repito, eles vão encontrar ali utensílios, fotografias, quadros de pintores daquela nação. Por quê? Porque ele está ali no meio de uma outra nação para representar a nação na qual ele faz parte. Esse é o papel da igreja. Então, depois de todo o cuidado, tempo, dinheiro que ele havia empregado em sua plantação, tinha todo o direito, sim, de esperar esse resultado. Depois de todo o investimento, né, que é feito em Israel, depois de todo o investimento que é feito na minha vida e na sua vida, é quase que resultado normal, tá? Eu e você apresentarmos essa resposta que o Deus espera da minha vida e da sua vida. Por isso, repito,
a questão da santidade, a questão de viver longe do pecado, a questão de viver a alegria do reino é uma questão natural. Deveria fazer parte da minha vida naturalmente. Mas o que acontece? Se lembra no aulão passado que eu usei um termo, embromação, teia da embromação? As pessoas se deixam levar, gente, por. é, tá, o fato da bandeira brasileira estar numa embaixada significa que aquela embaixada está naquela nação. A embaixada do México, vamos pegar um exemplo, né? A embaixada da Inglaterra aqui no Brasil vai ter a bandeira da Inglaterra e a bandeira brasileira. Essa mesma embaixada, né, lá nos Estados Unidos vai ter a bandeira da Inglaterra e a bandeira americana, tá? É que nem se eu, não sei se vocês sabem, se eu colocar a bandeira de Israel, que muitas igrejas colocam, dentro da igreja Monte Hebron, lá, representando Israel, eu tenho por lei, pela Constituição, colocar também a bandeira do Brasil. Então teve um pastor uma vez que colocou a bandeira de Israel do lado de fora, eu falei para ele, cara, coloque a bandeira do Brasil também e coloque a do estado da qual você está fazendo parte. Ah, não precisa, é só de Israel. Não deu outro. Acho que um militar passou, viu, parou e cadê a bandeira do Brasil? E cobrou só do Brasil, tá? Então, assim, isso é uma questão da diplomacia, faz parte, tá ok? Avançando, gente. Então, nesse tipo de árvore, o fruto não é visto à distância da figueira. Geralmente ele fica escondido no meio da folha. Quem já viu uma figueira, inclusive a pastora Anja, né, no anúncio colocou uma figueira, né? Então, geralmente ele fica escondido no meio da folhagem, de modo que alguém tem que ir procurá-lo. Tá, então é isso que acontece aqui. Ele vai procurar, por isso que diz o texto, ele vai procurar. Assim fez o proprietário, porém nada encontrou. Então no ano seguinte ele continuou procurando uma vez mais, com o mesmo resultado. O mesmo ocorreu no terceiro ano. Então por 3 anos, tá? São 3 chances. Algumas pessoas colocam, alguns comentaristas colocam os 3 períodos, né? A da formação da nação, depois a questão dos profetas, né? Aí após Davi, então de Moisés até Davi, Davi no reino messiânico, a construção do templo, né? E no período de Jesus. Então, por 3 vezes Israel teve a oportunidade de ouvir a verdade, mas o coração dele estava endurecido. Isso é uma analogia, né, que alguns comentaristas fazem, tá bom? Então, a parábola da figueira estéril é a melhor resposta para os que estão olhando exteriormente para os acontecimentos e não tomam conhecimento de sua própria responsabilidade diante de Deus. É aquilo que eu falei no começo desse estudo. É muito fácil projetar, é muito fácil dizer que eu estou desanimado porque isso, porque aquilo, tá? É muito fácil eu colocar ou transferir, tá, a minha vida inútil, porque é o título, Figueira Inútil, a minha inutilidade para outras pessoas. E 3 anos no ministério de Jesus também, isso mesmo, Nancy, tá? O número 3 sempre tem uma correlação, o número 3 e o 5, né? Tem uma correlação muito forte dentro da numerologia hebraica, né? Então, gente, essa questão que é muito forte, essa transferência que as pessoas fazem, tá? Poucos são capazes de fazer a oração de Isaías. Ai de mim que sou um pecador. Ai de mim que estou desanimado. Ai de mim que estou, sei lá, em pecado. Ai de mim que estou fugindo do propósito de Deus, porque isso faz de mim um pecador. Então, todo o conserto, toda a, a caminhada, né? Nós trabalhamos essa questão. Existe uma probabilidade muito forte, né, de eu dar as parábolas dentro do projeto Caleb. E uma das primeiras parábolas, né? Parábola, não, desculpa, bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança é um chamado a olhar para dentro de nós mesmos. Felizes são aqueles que se olham para dentro e reconhecem a sua pobreza espiritual. Estes herdarão o reino dos céus, que é a justiça, paz e alegria. Então, é uma questão interessante quando você é convidado a olhar para a sua responsabilidade, para o seu papel. Ou seja, é mais fácil olhar o que Deus não está fazendo do que ver o que Deus tem feito. Essa é uma questão muito séria também na nossa caminhada com Deus. Quando eu encontro pessoas murmurando, né? Reclamando. Eu lembro uma vez o Márcio, ele tinha acabado de ministrar com a Nancy um louvor. Falando nisso, nós estamos com saudade, viu, Nancy? E aí ele fez o seguinte comentário, né, na ministração. Ele falou assim: eu
penso no povo, não vou lembrar as palavras, o povo no deserto, eu penso que nós somos exatamente como eles. Né? Muita bênção, de repente, o primeiro sinalzinho de alguma coisa já quer anular, já murmura, já reclama, já se afasta de tudo. Né? Eu tenho usado até essa frase do Márcio em muitos lugares. A igreja hoje é exatamente igual ao povo no deserto. Né? Nós recebemos bênçãos, nós recebemos a graça, mas no primeiro momento que nós talvez encontremos uma água amarga, porque faz parte do processo para chegarmos no propósito, a nossa primeira reação é a murmuração e a reclamação. Em vez de olharmos e dizer, não, até aqui Deus nos ajudou e Deus vai continuar nos ajudando. Então Deus é o Senhor da vinha, e na sua graça e misericórdia plantou uma figueira e lhe deu o privilégio, que no caso é Israel e no caso somos nós também. Ocorre que ao procurar o fruto de honra e gratidão, ele não encontra nada. E aí vem uma pergunta que eu já posso adiantar um dos slides. O que Deus tem encontrado na minha vida e na sua vida? Pergunta séria, né? O que Deus tem encontrado na minha vida e na sua vida? Tá, então essa era exatamente a situação de Israel no mundo. Eles haviam sido separados das outras nações pela lei, pelas ordenanças de Moisés, bem como pela situação da própria terra. Então eu peguei um armário com 3 gavetas, né? E foram uma representando Maná, outra a caminhada no deserto, o mar que se abriu. Ou seja, é uma nação que vai receber do melhor. Só que não é uma nação que dá um retorno. E aqui vem, de novo, a comparação da minha vida, né, e a vida da igreja. Tá, ok? Então, haviam recebido revelações que Deus não considera nenhum outro povo amado. Eu até peguei uma figura assim, né, deles caminhando no deserto, como se fosse o Espírito Santo tocando um violino, né, enquanto ele caminhava, recebendo as revelações. Tá? Esse povo recebeu direto de Deus, das mãos de Deus. Tá? As portas que foram abertas foram realizadas em favor deles, coisas que nunca foram realizadas em favor do Egito, de Nínive, da Babilônia, da Grécia ou de Roma. Nenhuma nação recebeu do Senhor a nuvem da visitação. Aquela nuvem entrava no meio do acampamento. A presença de Deus se manifestava no meio, né, do acampamento. E é o que deve acontecer também nas nossas vidas. A nuvem de Deus tem que entrar, né, no nosso meio. Ontem eu realizei o casamento, né, do Augusto, né, e da Ana Luísa. E foi gostoso porque eu fiz um ato bem simbólico ali, né, de autoridade sendo colocada, né, sobre a vida do Augusto, o Kipá, foi uma coisa de Deus, né? Depois, no particular, o Alexandre veio conversar comigo, falei, Alexandre, aquilo lá foi Deus que mandou fazendo de madrugada. Eu falei, nossa, aquilo lá parecia que uma paz me inundou naquele momento tão grande. Eu falei, pois foi que... E Deus me compartilhou umas 3 coisas que eu compartilhei com ele, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, temos mais um casal na igreja, viu, amados? Tá? Augusto e Ana Luísa, né? Hoje eles não vão na igreja. Perguntei se eles vão na igreja. Falei, claro que não, né, pastor? Que Deus abençoe esse casal novo e essa estrutura. Então, uma das coisas que eu falei, né, é exatamente isso, a nuvem entrando, né? Quando você está orando, muitas vezes você está orando, a nuvem entra. Na sexta-feira, como eu estava lá na prefeitura, eu estava indo para a igreja, parei ali no shopping e fui lá na agência, né, onde a Monte Hebron tem a conta. Quando eu entrei lá, e tinha uma gerente nova, né? E eu me apresentei, tá? Você pegou a conta da Monte Hebron. O senhor que é o pastor? Me senta aqui, me dá o seu telefone e fala para... É a intercessão que vocês têm lá, né? A gerente antiga falava assim que todas as dificuldades... Quem sabe, né? De vez em quando aparece um pedido lá, gerente da conta da Monte Hebron. Ela falou assim que a sua intercessão é assim com Deus. Ela fez assim, ó. É assim com Deus. Onde é que está a câmera? Aqui é assim com Deus. Porque eu tenho alguns desafios e você ora. Eu orei por ela também. Deus deu uma palavra para ela lá. Eu até joguei a palavra e saí. Aí ela me passou um zap dizendo, ó, aquilo lá foi de Deus mesmo. E é impressionante, né?
Bom, em primeiro lugar, eu fico feliz da intercessão da igreja estar sendo reconhecida. Mas foi engraçado, né, que eu entro na agência, quando eu me apresento sendo o pastor, né, da igreja, nossa, eu preciso falar com o senhor, eu preciso do teu telefone, é esse telefone aqui que eu faço os pedidos de oração. E aí eu falei assim, nossa, e eu lembrei dessa nuvem aqui, falei assim, realmente, né, quando cada intercessor está orando por um pedido, é como se a nuvem de Deus entrasse. Fora isso, amado, é uma das orações que eu peço sempre quando nós estamos como igreja reunidos, que a nuvem do Senhor, né, entre e traga, né, tudo aquilo que Ele quer manifestar. Então, portanto, era correto e justo que produzisse fruto para o louvor de Deus. Então, a primeira figura é uma pessoa com violino, né, trazendo a resposta. A resposta vem através de uma nuvem. E agora Israel, eu e você andando, caminhando, né? Tem um trenzinho ali em volta do chapéu, representando meus trenzinhos lá da igreja, né? E fazendo aquele sonoridade e uma pessoa tocando. Então nós somos chamados a produzir o fruto. É razoável pensar que haveria em Israel mais fé, arrependimento, devoção, santidade do que entre os pagãos. Isso era o que Deus esperava. Então, o que Deus esperava é que Israel fosse a representação, tá, do reino. O que Deus espera da minha vida e da sua vida é isso. Seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja no meu dia a dia, que eu e você possamos, né, ser as mãos de Deus levando o resultado, levando o fruto. Então, conforme o proprietário via essa árvore, era pior que inútil. Não havia fracassado, não só havia fracassado em produzir frutos, ou seja, não estava produzindo frutos, tá? Mas também ocupava espaço que poderia ter melhor uso e, por meio de suas fortes raízes, absorvia o solo e os nutrientes minerais que os demais plantas necessitavam. Parece que a figueira tem uma raiz muito forte, né? Então, Jesus faz exatamente essa analogia para dizer: Israel está sugando, Israel não era para agir assim. Agora, imagina quando chega para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos chegar daqui a pouquinho, tá? Por isso o proprietário disse ao viticultor, né, quem cuidava da vinha dele: corte-a sem pestanejar. E aí começa a cena 2, frustração, tá? Ele esperava algo e esse algo não acontece. Então pessoas foram mobilizadas em prol dessa figueira. O dono da vinha e o vinheiro, que com toda certeza possuem uma equipe de trabalho. Então houve um movimento, né? Isso aqui é os meus beija-flor que vêm lá na igreja beber a aguinha deles, né? Houve um movimento, né, em prol daquela figueira. Como houve um movimento dos anjos, né, levando maná, levando as bênçãos que Deus tinha sobre Israel. Quantos livramentos Israel não teve? Tá? Mas mesmo assim parece que o coração duro das pessoas. Então os detalhes dessa parábola são escassos, né? Beija-flor, coisa linda mesmo, Nancy. Mas podemos pensar pelo público que estava ouvindo essa parábola que Jesus estava se referindo ao fruto que deveria ser ofertado ao Senhor como primícia. Isso aqui é uma interpretação que todos os comentaristas cristãos atuais de Lucas dessa parábola dizem isso aqui, tá? O que Deus espera ou esperava de Israel, e o que Deus espera da minha vida, e que Deus espera aqui da igreja, tá? Ou da igreja, é que eu e você possamos ofertar as primícias, tá? E o que é a maior primícia que eu e você podemos dar aos nossos corações, ou o nosso coração? O dono não estava atrás do fruto impuro do quarto ano, mas das primícias. Isso aqui parece que no terceiro ano, se não deu em três, no quarto ano o fruto já não era tão esperado. Alguns comentaristas falam que o fruto poderia ser amargo pelo tempo que ela ficou. Porque na botânica é muito assim, se você fica apenas, a planta fica apenas sugando, né, e não produz o fruto, o fruto primeiro quando vem vai vir amargo. Ou seja, eu não conheço muito essa história, mas muitos comentaristas colocam isso, tá? Mas o que se esperava dela era a premissa, no máximo 3 anos. Então, de novo, o verbo aqui: falar, procurar e achar. Quem leu Lucas, né, essa passagem, viu muito isso. Então, o viticultor ficou visivelmente perturbado ao ouvir essas palavras, que é corta, arranca, tá? Por isso rogou que lhe fosse permitido cavar ao redor da árvore. Ou seja, então ele começa a pensar numa estratégia. Ó, eu vou pegar essa planta, vou fazer alguma coisa ao redor dela, vou preparar. Você vê o amor do viticultor, né, para com essa figueira.
tá, ok? O amor, né, intercessório que eu e você como igreja temos pelas pessoas, o amor intercessório que Jesus tem pela minha vida e pela sua vida diante do Pai. Por isso, quando eu vejo pessoas se afastando, desanimando ou não produzindo, sendo inútil no reino, né? Eu fico pensando, Jesus, não, Pai, não, dá mais uma chance. Mas eu fui humano como eles, eu sei o que é difícil, mais uma chance. Mas sempre tem um básico que eu já coloquei aqui, e eu vou colocar também aqui. E assim liberar o solo para que o sol e as nuvens pudessem realizar suas respectivas tarefas de forma mais eficaz em relação a essa árvore. Então, a intercessão aqui que ele faz, né, clamando. William Barker, que é um que eu tenho usado bastante, ao dizer a inutilidade, tá? Tem razão ao dizer, a inutilidade é um convite ao desastre. Então, algumas perguntas assim, por que eu vivo? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? A figueira improdutiva por 3 anos consecutivos evidenciou sua esterilidade. Amado, por que eu e você estamos vivos? Por que nós estamos aqui? Eu acho só o fato de nós termos passado por essa nuvem, né, terrível quando foi essa pandemia, só o fato do livramento que Deus nos deu, mesmo tendo alguns da Monte Hebron pegando o Covid, mas nós não tivemos ninguém vindo a óbito por causa do Covid, sendo que muitas igrejas, inclusive pastores, tá, vieram a óbito. É só olharmos para isso e dizermos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é isso que talvez eu e você precisamos compreender e avançar e entender, tá? Barker novamente é oportuno a registrar, nada que só extrai pode sobreviver. Então ele coloca assim, ó, nada que só extrai, né? Tá? Então a questão de Deus, né? Por que Deus está nos colocando aqui? Qual que é o chamado de Deus? A figueira estava tirando força e substância do solo e em troca não estava produzindo nada. A ordem foi categórica, pode cortá-la. Ou seja, está sendo inútil, retira para fora. Tá? Há um juízo imposto sobre aqueles que são improdutivos. Meu amado, o machado do juízo está ordenado àqueles que deveriam produzir fruto e não os fazem. Tá? Nós ficamos pensando sempre assim, né? Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E é isso que nós precisamos entender. Ó, quão perigoso é o estado daqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, participam da ceia, desfrutam das comunhão dos santos e mesmo assim não têm o fruto do Espírito. Meu amado, eu acho um perigo hoje, porque a igreja primitiva até poderia dizer: nós não tivemos acesso à palavra de Deus por completo, nós não tínhamos condições, né? Talvez os chineses, né? Nós não tínhamos condições de sermos cristãos por causa da perseguição. Mas olha, nunca me esqueço quando o irmão André, da missão Portas Abertas, né? A Voz SUS, inclusive, contribuía para esse ministério, tá? É, falava assim, quando a China se abriu um pouco, eles conseguiram entrar na China, eles entraram lá achando que na China não ia ter um cristão, mas eles ficaram surpresos de ver cristãos fortes. A própria Jael, mãe da Grace, quando ela frequentou a Monte Hebron, ela falou assim que uma das coisas que assustou ela quando ela veio para o Brasil, porque ela esperava aqui encontrar uma igreja muito diferente da China, uma igreja mais comprometida com o reino por causa da liberdade, e ela viu o contrário. Em 1989, quando caíram os muros de Berlim, né, que houve aquela abertura, muitas pessoas entraram na Alemanha Oriental esperando encontrar também um terreno para evangelizar. E eles encontraram muitos cristãos, cristãos mesmos, né, que talvez como essa ilustração aqui saíam num lugar mais à parte, né, com o cachorrinho, até o cachorrinho louvando a Deus ali, e iam louvar. Tá? Então, o que Deus espera de você, meu amado? Muitos já foram cortados, outros ainda serão. A sentença ainda é corá, pode cortá-la. Pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Não, meu amado, a palavra de Deus que é dura. É isso que eu e você precisamos entender. Então, precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever aonde nós estamos. Precisamos rever o que nós estamos fazendo da nossa caminhada cristã. Tá?
A cena 3 é uma cena de indignação, né? Eu coloquei basta, estou colocando para a cena 3, né? Para basta. Então, devido à sua preocupação pelo solo bom na vinha boa, o dono ordena que essa figueira seja arrancada. Porque ele fala assim: peraí, vocês não estão produzindo nada, e aonde vocês estão é num um solo, onde você está é um solo extremamente bom, e eu te dei do melhor, então eu vou te arrancar. Muitos acreditam que essa sentença foi cumprida em Israel quando Tito, por último, invade, é a última invasão que Israel sofre, e ali ele destrói todo o templo, e ali ele esparrama aquele povo, e aí eles só vão retornar, né, praticamente em 1931, vai uma primeira leva muito pequena, mas a partir da Segunda Guerra, mais propriamente a partir de 1946, né, antes do Detonaquer, eles já começam a pensar em voltar para lá. Aí, em 48, eles começam a voltar numa leva maior e ali eles são reconhecidos, né? Tá? Então, quando o Senhor coloca isso, ele está dizendo posicionamento. Então, ela não seria mais cortada, mas arrancada, como sinal de que não seria mesmo usado para, né, a primeira, mas sim agora para estrume. Ou seja, se arrancava, ela não ia ser plantada em outro lugar. De modo verbo arrancar e salvar. Eu arranco para poder salvar essa parte da terra. Então ela seria usada aqui para estrume. Essa palavra estrume, gente, só aparece aqui em Lucas, tá? Além de não produzir a figueira, estava ocupando um espaço que poderia ser usado por outras plantas úteis. Então, de novo, a inutilidade dessa planta diante daquilo. E a próxima cena, né? Um intercessor. Ó, o meu beija-flor de volta aí, né? Para cantar para nós aqui, né? Os pastores são aqueles que se importam com as vinhas. Martin Busser, tá? Ele fala que o verdadeiro pastor é aquele que se preocupa com a sua vinha. No caso, eu me preocupando com a Monte Hebron, intercedendo pela Monte Hebron, orando pela vida de vocês, e isso eu faço, tá? O verdadeiro pastor é aquele que se preocupa. Então, o que nós temos aqui é a figura de Jesus, que intercede por nós como igreja e fala: Pai, eu espero o bom fruto na vida do Silas. Talvez eu não esteja produzindo. Pai, espera mais um pouco. Vamos trabalhar. De que maneira ele trabalha? Através de mensagens. Amado, eu também escuto, que nem no culto de sexta-feira, culto de libertação, eu faço questão de até, eu fico sentado lá fazendo parte do culto. E quando chega a hora da oração, que é feita a fila para ser ungido, eu sou o primeiro. Aí até a Sandra que orou para mim, ela falou: mas que privilégio. Eu, no meu espírito, falei: não, o privilégio sou eu também de poder ser ministrado, pastora Sandra. Entendeu? Porque às vezes, né, nós achamos que o pastor só tem para dar. Não, o pastor também precisa receber. E aí nós olhamos todo esse contexto, ok? Então, Deus é paciente com os pecadores, mas não permitirá que o pecado dure para sempre. É isso que nós precisamos entender nesse basta que eu coloquei aqui, que o Senhor começa a apresentar. Então, o agricultor tentará de todas as formas possíveis tornar frutífera a árvore estéril. Tá? Do mesmo modo, nosso bom Deus, tá? Ele vai tentar fazer algo novo, que algo venha acontecer, né? Que algo seja produzido. É isso que a correlação está aqui, tá ok, amados? Então, diante da decisão do dono desta vinha, surge o mediador dessa planta que pede por misericórdia. A intervenção em prol dessa figueira é vital. Tá? Eu creio na intercessão da igreja, não só porque essa mulher, essa gerente do banco falou, eu creio na intercessão da igreja desde que eu me conheço por gente cristã. Porque uma das coisas que meu pai sempre falava é: tenha uma equipe forte de intercessão. A minha tia, que era professora da escola bíblica dominical, falava que era irmã do meu pai quando nós estávamos reunidos, ela falava assim: e tenha um ministério infantil forte. Teve um culto em Campo Grande, acho que eu já contei isso alguns anos atrás, que no aniversário dela, né, foram trazidas pessoas até próximas dos estados, pastores, vários pastores, só que todos aqueles pastores foram alunos dela da escola bíblica dominical, e ela usava um material que naquela época era super bom e hoje ainda continua sendo, que era o tal do flanelógrafo, né? Porque eu vejo muitas igrejas só partindo para altas tecnologias, mas nós precisamos olhar
o importante é a questão didática, a criança entendendo, tá, as questões. Realmente não se pode subestimar o poder da oração. O que é interessante é que os verbos todos aqui estão em tempo comum na língua grega, o que induz ao entendimento de que seria um futuro próximo. Ou seja, é tempo de arrependimento para essa figueira. Tá nos verbos aqui está no auristo presente ativo, significa é agora. Ele vai ser cortado agora, não vai passar para depois. Então a palavra estrume, coptia ou coprion, não? Ocorre apenas aqui em todo o Novo Testamento. Não é um tipo de linguagem comum em ilustrações religiosas, tá? Mas mostra a inutilidade que seria dada a essa planta. Sem fruto, John Ferry, um autor que eu gosto, sem frutos também seremos cortados do jardim. Tá? Então, é aquela questão de eu e você tomarmos posicionamento. E a cena 5, né? Praticamente a última cena, a cena da redenção. Né? O que aqui sim entra muito para nós. João Calvino fala: a paciência do Senhor salva e adoça o fruto. A paciência de Deus com a minha vida e com a sua vida, Calvino, né? O criador de calvinismo, né? Linha bem forte no meio presbiteriano. Diz assim: a paciência do Senhor salva e adoça os frutos. O jardineiro justifica, explica seu pedido com a tentativa de tornar frutífera a árvore, empenhando medidas extremas, a saber, escavando e adubando. Então, o jardineiro, o viticultor, né, a pessoa que estava tomando conta, falando: olha, me dá mais uma chance, eu vou trabalhar um pouco mais. Às vezes eu vejo o Espírito Santo, né, ou Jesus intercedendo, e o Espírito Santo: pode deixar, Jesus, eu vou trabalhar um pouco mais na vida dessa ou daquela pessoa, vou cavar um pouco mais fundo, mas eu sei, né, que nós esperamos fruto ali. Então, o pedido de Jesus por Israel sugere a Deus que seja dado mais um prazo para o povo, na eventualidade de que a medida mais extrema venha produzir o fruto decisivo, que o povo acorde para o arrependimento. Paulo fala que esse tempo está abreviado, né? Ele vai colocar isso no livro de Romanos: esse tempo está abreviado e ele será liberado nesses últimos dias, onde o Senhor vai trabalhar com Israel de uma forma dura. Todo mundo entende que será um levante mundial contra Israel, tá? Mas é o agricultor, né? O jardineiro cavando mais fundo para que Israel venha ao arrependimento. Então a essência dessa parábola é que durante um tempo, muitos que merecem ser cortados são tolerados, mas não ganham nada com esse atraso se persistirem em sua teimosia. Deixa muito claro aqui que serão literalmente cortados. Então Calvino interpreta essa semelhança de maneira geral como se servisse para incentivar, tá, as pessoas a se arrependerem rapidamente, como ele as tinha aconselhado, né? Calvino, aquela frase que eu coloco lá em cima, né? É tirado de um sermão de João Calvino, onde ele vai falar do amor de Deus, da paciência de Deus, mas que tudo tem um limite, né? Então, para nós encerrarmos, e a parábola pode ser perfeitamente aplicada a todos os estados e pessoas pecadoras, com os quais Deus é muito tolerante durante muito tempo, graças à intervenção dos responsáveis pelas vinhas. E aqui nós encerramos, né? Vou deixar nessa imagem, e é onde Deus está cuidando e esperando o melhor de nós. Amém? Amado, hoje à noite quem vai estar pregando é o Dr. Carlos Henrique Lamounier. Tá? Ele é um advogado, ele é uma pessoa muito da minha confiança. Eu não sou de chamar pessoas de fora para pregar, você sabe disso. Mas numa das conversas, né, eu senti paz em convidá-lo, e ele vai estar pregando hoje à noite. Tá? Então você que vai estar presencial, com todo cuidado, você que vai estar né, online, né, esteja-se à vontade, e vamos ouvir essa palavra que o nosso irmão tem para compartilhar conosco nessa noite. Tá bom? Encerramos aqui, tá? Nós, não sei se vocês sabem, mas o Malik, ele foi às pressas, né, para o pronto-socorro, de muita dor, e realmente o médico tem falado de caso cirúrgico, um outro médico de lá falou, então orem por nós. Ontem a pastora, né, foi por causa do casamento, mas ela voltou com muita dor, muita dor mesmo, e hoje ela conseguiu a proeza de derrubar
um peso nos pés dela, né? Tá até roxo o pé dela. Eu falei, Ângela, nós temos que orar. Misericórdia, muito ataque. Então estejam orando, tá? Isso para mim como eu disse no domingo passado, tá? É uma luta, né? Mas eu sei que Deus está no controle. Creio no processo de Deus, tenho visto o processo de Deus e graças ao Senhor as coisas estão caminhando. Amém? Amados, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, prepare o teu coração para hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como diz a pastora, um beijo para vocês, tá?